Entre a nossa pesquisa anterior e essa, a gente está falando de um intervalo de 3 semanas. Tá, Marco, por favor. Página 9. Pronto, vocês veem que o Flávio e o Lula estavam cravados, empatados. Na verdade, o Flávio um cisco acima e abriu o Lula uma vantagem de 5 pontos percentuais. Essa, né, Cila, no fim das contas, é meio que a mesma coisa que a gente viu no Datafolha, a gente viu na Atlas, a gente viu na Nexus. Todas as pesquisas estão contando mais ou menos o mesmo desenho, né? A mesma história. Existe uma queda, o Flávio perdeu 5 pontos percentuais nesse segundo turno contra o presidente Lula, não foi isso? É isso mesmo, e a gente tem duas histórias, na verdade, em paralelo, né? Você tem o Flávio perdendo e o presidente Lula se recuperando, e aí a gente vai ver ao longo do programa outros dados que explicam essa recuperação do presidente Lula. Então, um errou e o outro começou a acertar. Um, que é o presidente Lula, está começando a falar com os eleitores que importam, que são aqueles que vão decidir essa eleição, com seus programas todos que tem lançado, com Desenrola 2, taxa da blusinha, todas as outras medidas que a gente viu aí, e eu considero ali um ponto de virada, Pedro, justamente o 1º de maio, aquele discurso, aquele pronunciamento do presidente de 1º de maio foi muito acertado em cima de pesquisa, em cima de falar justamente com esse eleitorado, com mulheres, com eleitores que estão endividados, com eleitores que estão reclamando ali de custo de vida, agora com a pauta do 6x1, enfim, acertando muito nessas pautas e, portanto, como acontece com todo incumbente, se recuperando no ano da eleição. É preciso dizer que ele está saindo na frente do que Jair Bolsonaro nesse mesmo período, né? Vamos comparar aqui, Jair Bolsonaro, você já trouxe aí na sua introdução, tinha uma aprovação menor do que Lula tem hoje, né? Ele não passava ali dos 40, tinha 35, 40, mas vamos lembrar também que ele demorou a reagir como um incumbente, né? O aumento, por exemplo, do auxílio emergencial, ele só foi aprovado em julho, ele só entrou em vigor em agosto, a gente está em maio. Né? Por outro lado, o presidente não está bem como estava, por exemplo, Dilma Rousseff nesse período. Dilma Rousseff tinha 52 de aprovação ali antes da Copa do Mundo e teve uma eleição muito difícil. O que eu quero dizer com isso? Que para um incumbente, o presidente Lula ainda tem muitos desafios. Ele não está numa situação confortável como estiveram os outros presidentes que se reelegeram. Estou falando de Fernando Henrique Cardoso, estou falando de Lula e estou falando do próprio Lula e de Dilma. O único que estava pior que ele foi Bolsonaro, que não se reelegeu. De outro lado, a gente tem aí o nosso Flávio Bolsonaro, que, como a gente tem apontado aqui em várias edições aqui, o Flávio Bolsonaro ele não é plenamente conhecido pelo eleitorado. As pessoas só sabem que ele é filho do Bolsonaro e ele tem esse sobrenome. E ele herdou, né, como é que a Luísa falou, ele teve essa transfusão de votos do Jair para ele, eu ouvi isso hoje, uma transfusão de votos para ele, e a primeira informação que aparece de Flávio, que como a gente sabe estava jogando parado, como todo mundo estava observando, é uma informação negativa. Então isso fez o quê? Chocou esse eleitor, e você trouxe muito bem aí esses recortes, né? Então chocou um eleitor mais jovem, né, que é mais ligado também nesse tipo de informação, um eleitor ali de uma renda mais alta e, especialmente, que é também muito preocupante, esse eleitor de centro-direita, que não é aquele bolsonarista raiz. O bolsonarista raiz, não há dúvida que ele vai com o nome Bolsonaro, seja o que acontecer, pelo que a gente está vendo em pesquisas até agora. Mas o eleitor a se conquistar, esse eleitor justamente que está mais no centro e que saiu, e veja, ele não foi para outros candidatos diretamente, né? A gente vê e vai examinar ao longo do
programa certamente, que ele foi ali para um não sabe, ele foi para um branco, ele foi para um nulo. Isso é um movimento muito usual, né? O eleitor, em geral, ele não vai direto de um candidato para o outro, ele para ali um pouquinho para pensar. Mas nessa eleição, especialmente, o campo da direita, aliás, os dois campos, né? Eles estão oferecendo um quadro muito restrito de nomes para o eleitor, porque o eleitor não conhece os governadores que estão aí, ele não conhece os candidatos que estão aí, e na esquerda ele só tem o Lula. Então o eleitor está ali com bastante dificuldade de saber o que ele vai fazer diante desse quadro. Portanto, a gente pega aí um movimento mais importante que ocorreu até agora nesse ciclo, né, Pedro? E temos aí 2 pesquisas ao longo do mesmo mês aqui, atendendo aí o assinante, mas é o começo aí de uma corrida eleitoral que começa depois da Copa do Mundo. Pois é, Cila, eu gravei um ponto de partida na segunda-feira e o primeiro comentário que eu fazia era justamente como que eu queria estar com a nossa pesquisa para entender onde que o Flávio perdeu esses votos, em que subgrupos o Flávio perdeu esses votos, porque nenhuma das pesquisas que foram publicadas fizeram essa abertura, né? E a gente decidiu fazer justamente por causa disso. Então, Marco, vamos mostrar para o nosso público. Vamos para a página 11. Aqui é um corte por idade, o segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Você percebe que 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, são retas paralelas quase. 35 a 44 anos são retas paralelas. 25 a 34 tem uma queda, na verdade, do Lula e uma ligeira subida do Flávio. Agora, quando você pega 16 a 24 anos, as retas se cruzam. O Flávio estava em cima e despencou, Cila. Ele despencou. Se você for para a página 12, a gente só vai mostrar rapidinho. Hein, Marco? Vai para a página 12 agora. Os outros dois, né? 45 a 59, 60 ou mais. Dá para a gente perceber nitidamente que é num lugar que ele perdeu. Nos outros, a coisa varia muito pouco. Mas quando a gente fala de idade, é entre os eleitores jovens. E tem uma observação que talvez as pessoas não tenham se tocado ainda, Cila. Dos anos 60, da década de 1960 até, sei lá, 2010, jovens tipicamente se inclinavam à esquerda. Isso mudou nos últimos 10 anos. Jovens passaram a se inclinar à direita, né? Então, se um candidato como o Flávio, numa briga com Lula, pode voltar, Marco, para a página 11, se ele perde esse eleitor jovem, ele está perdendo, na verdade, um eleitor que é um eleitor que tende mais a ele do que ao Lula. Esse é um eleitor mais difícil, mais perigoso de você perder, né? Você quer ganhar do outro, você não quer perder naquilo que é tecnicamente, teoricamente, sua base, não é isso? Exatamente isso. E aí está o cerne de qualquer campanha eleitoral, né? Você segurar a sua base. Você tem toda a razão com relação a esse perfil, né, do eleitorado jovem. Ele é muito relacionado aí a todos os desafios, obviamente, globais que ocorrem, mas muito ligado às redes sociais, né? O papel que as redes sociais têm nessa informação e nesse ativismo que ocorre. E é uma preocupação grande da campanha do presidente Lula, que também contava com votos jovens, né? Famosíssimo, né? Aquele discurso de Duda Mendonça na eleição de 2002, ninguém vai lembrar disso aqui, mas talvez vocês lembrem. Né? Que era um eleitor chamado João, que era um jovem que fazia um discurso, uma peça famosíssima do marketing político, justamente, que falava com os jovens, que era um eleitorado que embarcava ali com o PT e com o presidente Lula naquela época. Ainda hoje, o presidente Lula tem votos nos mais jovens, perdeu esses votos, assim como estava perdendo, em algum momento, votos de mulheres e votos da região Nordeste, que estava causando uma enorme preocupação no Palácio
Palácio do Planalto, exatamente por isso que você falou, porque era a base dele. Tem muito eleitor aí do Renan Santos que está muito animado aí com essa mudança dos jovens, porque é um eleitor que ele busca conquistar e que é muito ativo na rede social, então a gente aí acessado muito por esse eleitorado na rede social, dizendo cadê o Renan Santos, cadê o Renan Santos, porque justamente é um eleitorado mais jovem e muito ativo na rede social, então começa a animar outros candidatos, e é importante falar disso, dos outros candidatos, né, porque está se criando aí um espaço nesse momento, né, que pode ser um espaço ilusório, justamente porque os outros candidatos não são conhecidos, a maioria deles não tem uma base de campanha tão forte como terão os dois principais, né, um Bolsonaro, um candidato do PL, mais o candidato do PT, né, que é o presidente, que tem uma campanha muito forte, mas, né, quando a gente olha para os outros ali, a gente tem que lembrar que nessa pesquisa a gente já entrou aí com Joaquim Barbosa, com Aécio Neves, com outros nomes aí que eram conhecidos de outros pleitos, que eventualmente começam a se animar a entrar nesse jogo. Mas essa queda nos jovens é um ponto de atenção fortíssimo para a candidatura do Flávio Bolsonaro, importantíssimo, assim como a questão do centro. Né? Eu queria, pois passar agora para o gráfico da página 14, Marco, por orientação política. Chamando atenção para... esse, evidentemente, é um troço... quando a gente pergunta, né, ativamente para os eleitores, como é que você se classifica? É natural que direita e centro-direita tendam a votar no Flávio, que esquerda e centro-esquerda tendam a votar no Lula. É o que a gente espera se esses são os dois líderes, um à direita e outro à esquerda. Talvez, aos olhos de quem está olhando para esse gráfico, a queda do Flávio na centro-direita não pareça tão grande. Mas deixa eu chamar a atenção um pouco para os números. O Flávio, em 6 de maio, 3 semanas atrás, tinha 96,3% dos votos da centro-direita. Ele está com 78,3%. É uma queda de 18 pontos percentuais. É uma queda grande pra cacete dentro dessa faixa de eleitorado, que é a direita, que é a direita mais moderada, evidentemente, que é uma direita, que é uma turma que muito possivelmente é antipetista, não quer votar no presidente Lula, mas que repentinamente olhou para o Flávio, será que é ele mesmo? Será que eu não devia prestar atenção nos outros candidatos? Esse é outro eleitor que ele não pode perder, né, Priscila? É exatamente isso. E quando a gente fala de subgrupos, a gente sempre toma muito cuidado, né, Pedro? Porque muitas vezes quando a gente olha para uma pesquisa e começa a olhar esses subgrupos, que são exatamente isso que a gente está mostrando aqui, a gente toma cuidado porque muitas vezes eles não têm uma representatividade suficiente para que a gente possa dizer que é uma mudança. Mas nesse caso desses 3 grupos que a gente recortou aqui na pesquisa meio desse ciclo, desse momento aqui, é muito visível, porque são quedas muito acima, evidentemente, da margem de erro e explicam aonde que está acontecendo a erosão na campanha do Flávio Bolsonaro. É claro que, né, eu converso muito com o mercado financeiro, por exemplo, né? Eles falam assim, não, a gente esperava uma queda muito maior, até que foi tranquilo. Não foi, gente. Essa queda, ela é importante tanto em números gerais quanto nesses recortes. É uma queda importante, especialmente levando em consideração que o eleitor não está enxergando outras alternativas nesse campo. Então, isso que você trouxe do pessoal de centro é fundamental, porque é um eleitor que é basicamente antipetista, isso que é mais centro à direita. Ele é antipetista, portanto, ele está em busca de um candidato nesse lado. Se ele sai do Flávio, veja, quando você perde
é muito mais difícil de você reconquistar. Essa é outra questão. Perda é muito importante não só pela fotografia, mas pelo filme. Tem até uma questão um pouco inercial. Quando você sai do candidato, para você voltar para o candidato, é preciso um movimento muito mais forte. Nesse sentido, o presidente Lula, apesar de todos os desafios que eu citei aqui, que não está numa posição confortável, e o nosso call continua sendo, Pedro, que essa é uma eleição de oposição. Essa, por enquanto, não é uma eleição de reeleição. Não há uma reeleição tranquila para o presidente Lula. Ele está abaixo ainda do que se espera de um incumbente. Claro, lembrando que o incumbente cresce historicamente durante o ano eleitoral. Mas é uma eleição de oposição. O eleitor brasileiro está dizendo, opa, não gostaria de ter mais um mandato do presidente Lula. No episódio passado do Ponto de Partida da série, nós mostramos que o Brasil não está dividido em 2, mas em 5. 5 mundos brasileiros que descobrimos ao cruzar a pesquisa Meia Ideia com a Quest. Então a pergunta que sobra do episódio passado é essa: como uma democracia funciona num país assim? Como 5 mundos diferentes ganham representação numa coisa só que se chama República, que se chama Brasil? Para responder, eu fui a fundo no mais novo lançamento do Meio, o episódio Os Partidos do Ponto de Partida da série. Nós vamos viajar no tempo, vamos precisar olhar para como nascem os partidos brasileiros, para como morrem, que conjunto de brasileiros cada um deles representa ou representou. Os partidos políticos existem para conectar a sociedade civil organizada às instituições do Estado. É para dar esse vínculo uma cara, uma identidade. Cada partido, num desenho saudável, representa um pedaço da sociedade que se reconhece e se organiza nele. E é por isso que partidos importam tanto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o Ponto de Partida.